O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber a água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falasse a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que és o Messias, que se chama Cristo, que vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Neste momento,
chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles já estão dourados para a colheita. Os ceifeiros já estão recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar sentados, irmãos e irmãs. Jesus veio para fazer o diferencial. Ele veio para destruir os muros que separavam a humanidade. Jesus veio para congregar na fé todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações. Jesus é o Deus que nos traz a salvação universal. Ele não é um Deus pequeno que apenas veio para salvar uma raça, mas ele veio para salvar todo o gênero humano. Quem em Cristo confiar e depositar nele a sua fé será salvo. Por isso que hoje nós vamos contemplar o evangelho de Jesus com a mulher da Samaria. E neste evangelho está Jesus inaugurando um novo tempo. Ele está quebrando o muro de divisão entre a Samaria e o povo da Judeia. Vejamos bem o que disse hoje o evangelho. Jesus vai até o poço de Jacó. Era por volta de meio-dia. E Jesus começou a sentir sede. A mulher samaritana já começou até mesmo no seu íntimo desconfiar que Jesus não era filho de Deus, porque ele estava conversando com a mulher que era da Samaria.
E o judeu não podia se aproximar de um samaritano, porque quando o judeu se aproximava de um samaritano, a briga começava, porque a Judeia com a Samaria não se conseguiam unir, e Jesus veio fazer essa união da Judeia e da Samaria. Jesus quer justamente congregar, unir na fé. Por isso que nós devemos retirar do nosso vocabulário a palavra divisão, porque a palavra divisão é uma palavra que soa forte para nós cristãos. A palavra divisão provém da palavra chamada diabolos. Diabolos significa aquele que divide, aquele que provoca contenda, aquele que causa destruição. E se eu ou qualquer pessoa estamos provocando contenda e destruição, nós não estamos sendo mensageiros de Cristo, porque Jesus veio para unificar, congregar na fé, unir todos os povos. E vejamos bem este evangelho de hoje, é a união de Jesus da Judeia com a Samaria. Nesse evangelho nós vamos ter dois ensinamentos. Primeiro, a água viva que Jesus promete à mulher samaritana. Segundo, a mulher samaritana vai reconhecer Jesus como Filho de Deus, quando Jesus começa a revelar alguns fatos de sua vida. Vamos nos deter primeiro a respeito da água viva. Jesus chega e pede: dá-me de beber. A mulher samaritana, olhando, disse: se esse homem fosse filho de Deus mesmo, ele sabia que eu sou uma mulher samaritana. Aí Jesus, sabendo, porque Jesus conhece o íntimo do ser humano, Jesus olha para a mulher e diz: se tu soubesses, quem te pede de beber, era tu que deveria pedir, dá-me, Senhor, de beber. E esta água que eu te der, nunca mais você terá sede. Aí vejam bem, que água é essa que Jesus está falando que dará à mulher samaritana? Não é a água de Jacó, porque nós ouvimos bem que Jesus disse: os vossos pais tomaram essa água, e todo que tomar essa água vai sentir sede de novo. Mas a água que eu der é a água que jorra para a vida eterna. A água para a vida eterna. Jesus falava neste momento da água batismal, da água do batismo. É o batismo que nos dá vida nova, é o batismo que nos faz filhos de Deus, é o batismo que faz jorrar na nossa vida uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Mas, meus irmãos, observamos ultimamente que muitos batizados estão sentindo sede, porque de fato vivem como pagãos, não conhecem de fato o nosso Senhor. Parece que vivem de acordo, como diz aquele adágio popular, como Deus criou batata, de qualquer forma. Não testemunham, não são exemplo de santidade, e muitas vezes, no lugar de congregar e aproximar o povo de Deus, afasta e destrói a seara do Senhor. Devemos aprender a testemunhar o nosso batismo, porque se não testemunharmos o nosso batismo, nós podemos ser qualquer coisa, menos cristãos. E o testemunho deve ser importantíssimo para nós. Como a gente sabe, sempre eu costumo dizer, palavras convencem, mas o que arrasta é o testemunho. E muitas vezes nós observamos na igreja, na própria comunidade eclesial, que muitos daqueles que glorificam o nome de Jesus, de fato se tornam uma vergonha para a igreja. Não dão testemunho. Falarei apenas não só do rebanho da igreja, mas também de muitos sacerdotes. Vejamos bem, muitas vezes nós queremos pregar um cristianismo que pode tudo, e esquecemos do que o apóstolo Paulo já diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
Graças a Deus que a igreja está voltando para as origens de onde ela veio. Está se acabando na igreja aquela história de católico de tradição. Graças a Deus que está se acabando isso, porque nós não precisamos de católicos de tradição, nós precisamos de católicos de convicção. É diferente isso, porque é incrível perceber, tudo que não presta se diz católico. Vai lá na delegacia, está lá um que foi preso, pintou 7 e desenhou 8, andou em uma vida desenfreada, nunca tinha dado na igreja. Aí chega lá, com a sua religião? Católico. Bebia os 7 dias da semana, com a sua religião? Católico. Vivia uma vida desregrada, com a sua religião? Católico. Desculpa o que eu vou dizer agora, viu? Vou falar até baixinho para o povo não ouvir. Quem vive assim, toma vergonha, muda de vida, se converte, abraça o batismo. Não seja vergonha para a igreja, que a igreja não nos ensina a andar no pecado. A igreja nos ensina a andarmos na santidade, na justiça, na honestidade. É isso que a igreja ensina. E muitas vezes nós somos contra testemunho, somos vergonha aí fora. Eu dizia esses dias que muitas vezes temos, graças a Deus, que o Espírito Santo é dinâmico e ele suscita para cada tempo pessoas certas para a igreja. E essa escolha do Papa, o Papa Francisco, onde ele pede muito bem que a igreja vá até o povo, que acolha o povo, que seja uma igreja do povo de Deus, isso revolucionou a igreja, porque o Papa pediu justamente para voltarmos para as nossas origens, para darmos testemunho e para acabar tanta coisa que é vergonhoso. Olhe bem, é vergonhoso em algumas pessoas e até mesmo, não vou citar só os leigos não, mas os próprios, alguns padres, não todos, tem exceções, nós sabemos muito bem disso, onde existe trigo tem joio. Isso não só na igreja católica, mas em qualquer outra igreja, onde existe o trigo tem o joio maldito do demônio. E vejam bem uma coisa, tem pessoas que diziam assim, e nós temos bem claro isso: olha, padre, tem algumas coisas que nós não precisamos ser tão radicais não. Católico é bom porque pode tudo. Mentira. Quem disser que católico pode tudo é mentiroso, porque a igreja não ensina ninguém a beber, a igreja não ensina ninguém a fumar, a igreja ensina a todos se libertarem dos vícios e viver uma vida de santidade. Se você está vivendo um vício, não é culpa da igreja, é sua culpa, e você tem que se converter. E aqui não adianta enganar Jesus não, porque a gente pode enganar qualquer ser humano, menos nosso Senhor. Não adianta chegar no dia que partirmos da terra, nem eu, padre, nem vocês, chegar diante do tribunal da justiça de Deus no céu e dizer: olha, Senhor, na terra eu fui padre, eu celebrei tantas missas, Senhor. Não adianta nem chegar enfeitado de padre, viu? Nem adianta, com túnica, com casula, e dizer: olha, Senhor, na terra eu fui padre, celebrei tantas missas, visitei tantos doentes, mas se não mudou de vida, se não se converteu, Jesus vai olhar para o sacerdote e vai dizer: vai para lá, servo mau e infiel, eu não te conheço. Também da mesma forma, com vocês, rebanho da igreja, ovelhas do rebanho do Senhor, se disserem assim: olha, Senhor, eu vivi tanto a palavra de Deus, eu ia para a igreja, ouvia tantas vezes a pregação do Padre Marcos lá na igreja, comunguei tantas vezes o teu corpo e o teu sangue na Eucaristia, mas se não vivermos a caridade do Evangelho, Jesus vai olhar para vocês e dizer: vai para lá, servo mau e infiel, eu não te conheço. E não adianta enganar Jesus, porque tem que se acabar essa questão
de dizer que ser católico é poder tudo. Essas pessoas que não dão testemunho do batismo, que ficam lá em cima do muro e esquecem do que diz o livro do Apocalipse de São João: ou quente ou frio, se for morno, eu vomito. Olha, meus irmãos, tem tanta gente que nosso Senhor vai vomitar. Tem tanta gente que nosso Senhor não vai querer nem ver, porque não deram o quê? Testemunho. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós não podemos ser mais a mesma pessoa. Nós devemos fazer o quê? Mudar de vida. Devemos mudar de vida. E quem vive na mesma vida, quem não consegue mudar de vida, é porque ainda não aceitou Jesus na sua vida, porque ainda não recebeu a graça santificadora de Cristo. E é preciso modificar. Ou modifica, ou irá para o Sheol. Não terá motivo para ir para o céu quem não viver a conversão. Por qual motivo isso, meus irmãos? Hoje nós vemos bem claro que o encontro pessoal com Jesus dá vida nova ao ser humano. A mulher samaritana, quando ela chega e ouve Jesus, Jesus vai acusar todo o pecado da mulher samaritana. A mulher samaritana não era uma santinha, não. Era uma prostituta ela. Jesus não disse, era uma mulher prostituta não, mas para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Veja o que Jesus disse: vai chamar teu marido. O que é que ela diz? Eu não tenho marido, Senhor. Aí Jesus disse: respondestes corretamente, porque tu tiveste 5 homens, e o que tu tens agora não é teu marido. Era o quê? Uma mulher adúltera, era uma prostituta. Mas depois que Jesus fala com essa mulher, depois que ela ouve a palavra de Jesus, nunca mais ela foi a mesma pessoa. A palavra de Deus mostra bem claro hoje. Ela foi para Samaria e foi dizer bem claro aos samaritanos: eu vi um verdadeiro homem, um profeta de Deus. Eu vi o Kyrios. O que significa essa palavra Kyrios? Significa ungido de Deus. Ela diz bem claro: eu vi o ungido de Deus, eu vi o Salvador, porque ele me revelou tudo aquilo que eu tinha feito de errado. E vejam bem, o exemplo dessa mulher, a conversão dessa mulher, fez com que Jesus entrasse na vida do povo samaritano, e que muitos dali se convertessem. Muitos abraçaram a fé pelo testemunho da mulher samaritana, pela conduta de vida depois que ela conheceu Jesus Cristo. Meus irmãos, é necessário para a nossa vida que possamos renunciar ao pecado, que possamos nos revestir da graça, e tudo aquilo que nos afasta de Jesus devemos renunciar. Tenhamos cuidado, porque o cristão deve ser sal e luz, deve dar testemunho. Palavras convencem, testemunho arrasta. O povo não quer uma igreja, nem quer um evangelho pegado, que seja anunciado de qualquer forma, não. O povo quer ver a radicalidade da palavra de Deus. Pode observar isso. Se o povo começar a observar que o padre é muito mão aberta, permite tudo, aí o povo vai dizer bem assim: oxe, eu quero saber daquilo. Ele não está mostrando o caminho de nosso Senhor, é o cristianismo light. Hoje tem muitos aí que não estão vivendo mais a palavra de Deus, não, que só é uma proforma. A palavra de Deus é apenas para justificar o que eles pensam, e não para vivê-la, não para estar dentro da sua vida. Desculpem, tem muitas pessoas que apenas decoram a palavra de Deus, capítulos e versículos, mas quando se torna de testemunho é uma vergonha. Para que serve decorar capítulos e versículos e não viver? Para que serve levar a palavra de Deus, mas quando faz é apenas versículos soltos,
para justificar aquilo que eles querem dizer. Ou a gente se converte, ou a gente muda de vida, ou não seremos verdadeiramente cristãos. Olha, eu acho muito interessante que Jesus prega essa radicalidade, ele quer essa radicalidade. O grego chama de metanoia. Metanoia significa mudança radical de vida. Eu recordo de um sacerdote velhinho, mas que ele era muito radical. Ele não passava a mão não, ele queria o anúncio do evangelho. Frei Damião de Bozano, a pregação de Frei Damião, misericórdia, era pregação forte. Não tinha esse mesmo termo não, adultério, prostituição, era condenado mesmo, e ele não tinha medo de dizer não. E o povo ficava com raiva dele? De jeito nenhum. Por qual motivo? Porque sabia que ele vivia a radicalidade do evangelho. Ou nós aprendemos a viver a radicalidade do evangelho, ou nós vamos para apenas viver rodando como pinhão, dizendo que é a ação do Espírito Santo, mas não é ação nenhuma de Deus. Porque a ação de Deus com transformação na vida do ser humano, rodando como um peão, vai ficar tonto e não vai anunciar nada do evangelho de nosso Senhor. A igreja deve anunciar a transformação de vida, deve anunciar que o evangelho entrando na nossa vida nos transforma, nos salva, nos liberta. Por isso, meus irmãos, assumamos a fé, não tenhamos medo de testemunhar não. É fácil? Não é não, mas tenhamos cuidado, porque o morno pertence a Satanás. Ou quente ou frio. Se for morno eu vomito. E tem muitas pessoas que vão ser vomitadas por nosso Senhor, porque não deram testemunho de vida. Peçamos a Deus, meus irmãos, que não sejamos nós, que sejamos vomitados por nosso Senhor. Peçamos a Deus que Ele nos dê força e coragem de testemunhar, porque senão não entraremos no reino dos céus. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê forças para vencer as ciladas de Satanás, e que nós possamos testemunhar a Cristo com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.